O segundo passo para a gente trabalhar a rotina, a produtividade da equipe, né, e a diminuição da sobrecarga, é trabalhar de fato com a melhoria na rotina de produtividade, né? E aí é que a gente traz o conceito de lei de Little, né, que é um conceito de que quanto menos itens eu tenho em progresso, eu garanto que eu tenho em progresso, ou se eu limito a quantidade de itens em progresso, eu tenho mais vazão nesse meu processo, né? Então, eu sempre, quando eu garanto que eu estou trabalhando sempre num nível mais apertado ali, eu garanto que está passando mais coisas por dentro desse meu processo, né? Trazendo para um processo de atendimento, né? Se eu tenho um processo com uma pessoa, eu tenho um custo baixo, esse processo vai estar sempre em gargalo, e eu tenho um alto nível de estresse nessa pessoa, né? Essa pessoa simplesmente não vai conseguir viver, vamos dizer assim, né? Ao passo que se eu tenho muitas, infinitas pessoas, eu tenho um custo muito alto, em contrapartida nunca vai entrar em gargalo, então eu tenho uma baixa produtividade financeira, né? Eu gasto muito dinheiro para conseguir trabalhar os meus chamados, os meus itens de atendimento. E o segredo disso é o equilíbrio, né? O segredo de ter produtividade é você achar quantas pessoas no intervalo entre uma e infinita você precisa para rodar o seu processo, né? E um processo ótimo, ele entra em gargalo várias vezes, mas a duração dos gargalos é baixa, significa que o time consegue reagir rapidamente a esses gargalos, né? Trazendo também o conceito de Kanban, né? Se a gente garantir que a gente trabalha aqui puxado, né? Então, ler esse Kanban da direita para a esquerda, né? Do item que está mais próximo de ser resolvido para o item que está menos próximo e priorizar as demandas dessa maneira, a gente garante que também vai ter um nível maior de produtividade. Outro aspecto que garante que a gente vai trabalhar a produtividade é trabalhar a teoria das restrições, né? E a teoria das restrições, basicamente, ela diz que todo processo possui gargalos, né? E que o lead time, né, o tempo de entrega de um item, ele é determinado por esse maior gargalo, né? Esse maior gargalo determina qual que vai ser o lead time médio do seu processo. E aí, na teoria das ações, ele diz que o segredo não está em evoluir o processo todo, né? Todos os processos da empresa, mas sim evoluir um gargalo por vez, né? E para evoluir o gargalo, utiliza esse princípio do tambor, pulmão e corda, né? O tambor, ele é, de fato, a restrição, né? Ele é o que dá o ritmo para a entrega do processo, tá? O pulmão, ele é um estoque que é definido imediatamente antes do gargalo. Porque se o tambor para de... Se ele é o maior gargalo, se ele determina o lead time, se ele parar de trabalhar, meu lead time vai ser ainda pior. Então, eu tenho que garantir sempre que tem uma quantidade mínima de itens para serem trabalhados por esse tambor, e também esse pulmão tem um limite superior aí, que a gente não pode passar, né? E depois eu tenho o princípio da corda, que é toda vez que sai um item desse processo, que é o gargalo, eu mando um sinal de uma corda para o início do processo para puxar mais um item. E aí eu vou armazenando as coisas nesse pulmão, né? Que o nosso exemplo clássico aqui, quem já viu o webinar nosso já viu esse exemplo, mas não custa nada lembrar aqui, né? A gente tem primeiro vamos pensar aqui num processo de uma pizzaria, né? Anotar o pedido, aí tem alguém que abre a massa, tem alguém que recheia, tem alguém que assa no forno a gás, tem alguém que embala e tem alguém que entrega, né? O gargalo aqui nesse processo está no forno a gás, né? Então eu sempre tenho que garantir que tem pizza recheada para eu assar, porque eu não posso parar de assar pizza de maneira nenhuma, senão meu lead time vai ser muito maior do que anteriormente, né? E aí, toda vez que eu terminar de assar uma pizza, eu falo para a pessoa que abre a massa puxar mais um pedido que foi anotado lá, para que a gente consiga dar vazão nessa entrega de pizza, né? E aí, para resolver esse gargalo, eu posso transformar meu forno num forno a lenha, que vai diminuir meu tempo, né, de assar aqui e, consequentemente, vai diminuir o lead time também, né? E aí, com esse desenho de processo, meus gargalos estão aqui nessas fases de rechear a massa e de entregar a pizza, né? Então, para rechear massa, eu tenho que garantir que eu tenho sempre massas abertas para eu trabalhar. Toda vez que eu rechear uma massa, eu vou puxar um pedido novo, né? Para alguém abrir essa massa. E também tenho um gargalo aqui
E aí eu vou ter que ter um pulmão de pizza embalado. O problema é que esse pulmão aqui afeta a qualidade do produto, né? O produto pode chegar frio na casa do meu cliente. E isso não é bom, né? Então, aqui você pode ter que usar outra estratégia para não ter que ter esse pulmão, para diminuir esse tempo aqui de espera, tá? Entretanto, quando a gente vai aplicar a teoria das restrições em processos de suporte ou de atendimento, a gente percebe que qualquer fila pode ser um gargalo potencialmente, né? É, e, e se qualquer processo pode ser um gargalo, é importante monitorar sempre todas as filas, né? É, então, outra coisa é que eu tenho equipes aí que geralmente são multifuncionais, pessoas que resolvem mais de um problema ou trabalham em mais de uma fila. Então, diferente do processo Fabris, muitas vezes um agente consegue cobrir ou trabalhar em mais de uma fila de processo, né? Outra coisa é que a entrada do processo não é controlada. Então, a corda, o princípio da corda não se aplica tanto, né? E aí vem uma questão muito importante para a gente entender produtividade, que é a gente trabalhar o tempo de atendimento versus o tamanho de fila, né? Então, aqui a gente sempre está como exemplo o envelope na fila do banco, né? Quando a pessoa sai lá de trás do caixa e entrega um envelope para alguém que está no fim da fila, ele está querendo medir o tamanho da fila, né? Mas se eu tenho um tempo médio de atendimento e eu tenho o tamanho da fila, por que eu não meço o tamanho da fila e ficar medindo o tempo, ao invés de ficar medindo o tempo todo, né? Então, se eu tenho tempo, por exemplo, de um caixa de atender em 10 minutos, um cliente, eu tenho 2 caixas, né? Eu tenho aí uma vazão média de um cliente por cada 5 minutos, né? Se eu quero atender todo mundo em meia hora, se eu tiver uma fila de 6 pessoas, eu já sei que provavelmente eu não vou conseguir atender todas no tempo que eu espero. Então é melhor eu abrir outro caixa assim que tiver 5 ou 6 pessoas nessa fila, né? Então, tentar entender essa lógica como uma lógica que você consegue, olhando as filas, remanejar suas cargas de trabalho, faz com que você tenha um processo produtivo.